Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula. Sou Jorge de Wellington, seu professor de História. Hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos do pós-Guerra Mundial, ou seja, as consequências da Primeira Guerra Mundial. E foram diversas, e isso afetou de forma decisiva o decorrer do século XX. Em janeiro de 1919, os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, reuniram-se na Conferência de Paris para assinar os tratados de paz, como nós podemos ver na imagem. As decisões do pós-guerra foram tomadas pelo Conselho dos Quatro, ou seja, formados pelos vencedores, como a França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália. Lembrando que os países que participaram do conflito foram os seguintes: a Tríplice Aliança tinha a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, e na Tríplice Entente eram compostos pelo Reino Unido, a Itália, que mudou de lado a partir de 1915, e a Rússia. O Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de punições ao Estado alemão, além de ter que pagar indenizações aos vencedores. Os países da Tríplice Entente, que foram quitadas apenas agora em 2010, a Alemanha foi proibida de ter um exército grande e ainda perdeu colônias e territórios. Todas essas condições instalaram um sentimento de revanchismo que viria a colaborar para a ascensão do nazismo e culminaria na Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma consequência para o século XX. Além de não terem sofrido muitas perdas por terem entrado na Primeira Guerra Mundial, e isso apenas no fim do conflito, os Estados Unidos se beneficiaram nos primeiros 3 anos iniciais da guerra, onde estabeleceram comércio com os aliados. Como não tiveram seu território invadido, os norte-americanos não precisaram arcar com despesas de reconstrução e puderam se tornar credores da Europa. Ou seja, como não teve o seu território bombardeado e não teve as suas cidades destruídas, como ocorreu lá do outro lado do Atlântico, na Europa, os Estados Unidos puderam emprestar dinheiro para a reconstrução do velho continente. Com isso, se tornou credor. E aí surge a grande potência estadunidense. O velho continente, né, o mundo velho, que fora devastado pela guerra e com a economia a todo vapor e sem os países europeus para fazer concorrência, outra consequência da Primeira Guerra Mundial foi a ascensão dos Estados Unidos, como eu disse, a potência mundial e política global. Em outras palavras, os estadunidenses foram os grandes vencedores deste conflito. Então, os Estados Unidos tinham mão de obra, dinheiro para emprestar, para erguer, construir e também fabricar tudo aquilo que a Europa necessitava. Como uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. Essa organização internacional, uma espécie de antecessora da ONU, foi criada a fim de evitar o surgimento de outro conflito, né? Ou seja, a Liga das Nações, antecessora da ONU, como se fosse uma ONU antiga, que nós vamos ver que não deu certo, ela queria dificultar
ou seja, impedir que novos conflitos ocorressem no mundo, como a Primeira Guerra Mundial. No entanto, apesar de ter proposto a criação da Liga, o presidente estadunidense Woodrow Wilson não conseguiu aprovação do Congresso para que os Estados Unidos participassem da organização. Ou seja, o presidente norte-americano, ele propõe a Liga, ele escreve vários itens, né, várias propostas para se tornar a lei dessa nação, mas em compensação, os estados que participaram dessa guerra, os estados europeus, não aceitavam que os Estados Unidos participassem dessa liga, dessa organização. E tendo que enfrentar diversos desentendimentos entre os Estados-membros, a Liga das Nações falhou em prevenir a Segunda Guerra Mundial. E essa liga foi extinta em 1942. O Brasil, que foi o único país americano a participar da criação da Liga, acabou abandonando a organização em 1926. Após desavenças com diversos países e uma série de frustrações, a principal decepção deveu-se ao fato de o Brasil não receber o reconhecimento que considerava merecer por ser o representante da América na falta dos Estados Unidos. Ou seja, o continente americano ele era representado pelos Estados Unidos e pelo Brasil, os únicos dois países. Na falta de um, tinha o outro. Como os Estados Unidos não conseguiu apoio e houve uma desavença dentro da Liga das Nações, o Brasil também saiu por não receber o merecimento devido. Após a Grande Guerra, 4 impérios desmoronaram. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Russo e o Otomano. Deles surgiram uma série de novos estados, ou seja, países como a Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, a Hungria, a Estônia, Lituânia e Letônia. E depois nós vamos perceber, durante o século XXI, no final do século XX e início do século XXI, esses países também vão se desmantelar, ou seja, vão se dividir em outros países. Assim, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a nova divisão política europeia, que redesenhou o mapa do continente. Ao todo, cerca de 13 milhões de soldados e civis morreram no conflito e outros 20 milhões foram feridos ou mutilados. Esses números absurdos, que são justificados pelos novos armamentos construídos com o avanço tecnológico da Revolução Industrial, levam o conflito a ser chamado de a Grande Guerra. Tantas mortes e ferimentos não impactaram apenas a moral dos países, mas também geraram consequências econômicas, pois os estados perderam significativas parcelas da população masculina ativa. A Áustria-Hungria perdeu mais de 17% dos homens economicamente ativos, enquanto a Alemanha e a França tiveram baixas de mais de 15%. Também na Alemanha, a sociedade civil sofreu imensamente com a guerra. Milhares de mortes foram causadas pela fome. A escassez de alimento não era justificada apenas pelas sanções internacionais impostas ao país, que prejudicavam a importação, mas também pelo fato de a indústria voltar-se completamente à guerra durante o conflito. Ou seja, um país em guerra, em conflito, ele deixa de produzir o essencial
para a sociedade, como alimentos, vestimentos e etc. Ele volta a sua indústria e toda a sua parcela economicamente ativa, ou seja, os trabalhadores, eles voltam simplesmente para a guerra. Então as indústrias, elas vão se comportar, elas vão se dirigir para financiar e suprir a guerra com armamentos, com mão de obra e assim sucessivamente. Então o país ele para de produzir o essencial para a sociedade. Além das perdas humanas, os prejuízos materiais foram imensos. A infraestrutura dos países europeus foi profundamente afetada e a crise econômica causada pelos altos custos da guerra geraram instabilidade política e social. Isso possibilitou a ascensão de regimes totalitários que consistiram em ingrediente fundamental para a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, de 1914 a 1918, ela teve uma ruptura, uma pausa, e essa pausa foi para os países se reconstruírem e também se rearmamentarem, ou seja, produzir novas tecnologias, produzir novos arsenais e novos materiais bélicos para uma segunda guerra. Houve também, neste período de guerra, um aumento do número de mulheres trabalhando nas indústrias. Como os homens eram enviados à guerra, cabia à parcela feminina da população assumir os postos de trabalho desocupados. Deve-se ressaltar que as mulheres, principalmente de camadas mais pobres da sociedade, já trabalhavam antes. Isso enfrentando certas resistências, porque ainda viviam, como as mulheres ainda vivem hoje, no regime machista patriarcal. A guerra levou ao aumento desse número, passando a abranger mulheres de classe também média. E a elevação do número de mulheres nas indústrias ainda é explicado pelo fato de guerras alterarem o eixo da economia. Como eu disse há pouco, as indústrias elas deixam de produzir o essencial para a economia e volta simplesmente para os produtos bélicos, ou seja, as armas. Então, as indústrias elas passam a produzir produtos necessários para o conflito, para a guerra, e não levam à suspensão dessas atividades. As indústrias continuam a trabalhar em pleno vapor. Na falta dos homens, que são enviados à guerra, esse posto foi assumido pelas mulheres. Contudo, não foi só na indústria que o número de mulheres ativas cresceu. Outras tarefas tipicamente masculinas, entre aspas, passaram a ser exercidas pela população feminina, como o papel de agentes de trânsito e policiais. Deve-se observar que o número de voluntárias para atuar como enfermeiras na guerra também foi expressivo. Além disso, as mulheres ainda tomaram as rédeas da produção camponesa em muitos países. Mesmo as mulheres tornando-se essenciais à economia, elas não recebiam o mesmo que seus colegas homens. Ainda hoje isso é frequente. A desigualdade salarial entre homens e mulheres, que persiste, como eu disse até hoje, tornou-se mais gritante depois do fim da guerra, quando houve um retorno da população masculina aos seus países de origem. Além de ganharem menos, muitas mulheres ainda foram demitidas e proibidas de trabalhar. Assim, mais uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foram os protestos pela emancipação feminina
e o crescimento do movimento feminista. Entender as causas e consequências da Primeira Guerra Mundial é essencial para compreender o longo século XX e o início do século XXI. A forma como os países se relacionaram após o conflito, como as punições à Alemanha e o fracasso da Liga das Nações, contribuiu para estourar a Segunda Guerra Mundial. Mas não foram apenas as grandes guerras que marcaram o século XX. Foi também nesses 100 anos que o mundo viveu a crise de 1929, que revelou uma faceta obscura do capitalismo. A Revolução da Rússia e a formação da União Soviética, que viria a protagonizar a Guerra Fria junto aos Estados Unidos, nós temos que abordar em outras aulas esse assunto, a crise de 1929. Perceber no nosso presente como as lutas das mulheres pelo reconhecimento de seus direitos, a busca desenfreada pelo capitalismo e as revoluções nos remete ao passado para termos uma compreensão e buscar a origem desses problemas. O nosso presente histórico é feito pelo nosso passado. Plantamos hoje para colhermos amanhã. O mundo pós-Primeira Guerra Mundial não foi o mesmo desde então, até porque deu origem à Segunda Guerra Mundial, como eu disse durante a aula. E as transformações ocorridas desde então mudaram o rumo da economia, da política e da sociedade em geral. O que vivemos hoje é consequência direta desse pós-guerra. Apesar de estarmos vivendo uma onda crescente de xenofobia, que é antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação às pessoas que vêm de fora do seu país, com uma outra cultura, novos hábitos, raça ou religião diferente da sua ou da nossa, e também do xenofobia regional, como acontece no Brasil. Xenofobia com os nordestinos, os nortistas, os sulistas e assim sucessivamente. Também nós temos o racismo, preconceitos de várias formas. Essa onda crescente de lutas contra esses genocídios físicos e psicológicos é uma luta crescente. E essa luta por direitos prevalece mesmo a passos lentos e ganha adesão dia após dia de uma sociedade educada, letrada e informada. Como vocês, estudantes, seres críticos que não aceitam e não aceitarão serem inferiorizados, tendo contigo a educação. Educação é o elo transformador da nossa realidade. E por isso, sejam firmes, como as mulheres do passado foram, como as mulheres do nosso presente são e como as mulheres do nosso futuro continuarão sendo. As mulheres, durante a Primeira Guerra Mundial e durante todas as guerras, as mulheres têm que sair da sua zona de conforto, se é que isso existe, e passaram a ocupar cargos denominados masculinos. Com o retorno dos homens sobreviventes das guerras, eles foram aceitos no mercado de trabalho e expulsaram as mulheres. Então, as mulheres ganharam força. Se somos capazes e valorizadas, se somos essenciais para trabalhar durante a guerra, por que após a guerra nós somos desvalorizadas e descartadas? Então, a consequência, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi as mulheres irem para as ruas e lutarem para os seus direitos. Ok? Bom,
Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem aqui do QR Code, que aparece no canto da tela. Falar sobre a Primeira Guerra Mundial, falar sobre guerra é sempre um assunto bem pesado, né? Mais que a gente tenta ser engraçado, desconstruir um pouco a forma de lidar e de fazer TV e de produzir aula, é um assunto bem pesado, a gente se perde um pouquinho. Mas aqui o QR Code no canto da tela. Para acessar as atividades na plataforma, acesse as nossas redes sociais e se inscreva também no nosso canal do YouTube SMED-GV. Deixe um like. E com certeza os assuntos vão ser mais brancos. Lutem sempre pelos seus direitos. Até a próxima aula.